Oi, oi! Vamos de Astrocast, edição especial Eclipse Lunar Total em Peixes, para saber o que os astros e os oráculos têm para contar para gente nesse movimento astronômico, astrológico especial e potente. Lembrando que essa é uma leitura intuitiva, geral e coletiva desse movimento energético do eclipse. Eu trouxe aqui hoje, inclusive, uma leitura um pouco diferente da que eu costumo trazer. Eu não trouxe apenas uma carta, eu trouxe um jogo, até porque o movimento astrológico vai mudar depois desse par de eclipses, porque os eclipses sempre acontecem aos pares. E hoje nós temos um eclipse de lua cheia e no dia 21, a gente vai ter um eclipse de lua nova. E olhem só, esse eclipse também vai ser na energia virginiana. Então, a gente vai ter duas luas novas em Virgem. Uma que foi nos primeiros graus e a outra vai ser aos 28 graus, nos últimos graus de Virgem. E a partir dessa dupla de eclipses, a partir destes acontecimentos, o movimento do céu muda. A gente começa a ter uma configuração de lua cheia e lua nova num padrão diferente. Olha só que interessante. A gente vai começar a ter, primeiramente, a lua cheia no eixo dos signos e depois a lua nova. Ou seja, a gente vai estar num movimento de colheita. Primeiro a gente vai colher o que a gente já plantou nesses 9 anos. Depois a gente vai plantar uma nova semente. E esse movimento vai se estender até 2027, quando a gente vai ter o mesmo acontecimento, só que agora em Escorpião, lá em 2027, vai ter duas luas cheias em Escorpião. E lá em 2027, eles já estão, inclusive, antecipando que a gente vai ter o eclipse mais longo do século. Então, todos esses movimentos astrológicos apontam para uma mudança de padrão energético, apontam para acontecimentos importantes, significativos, que demarcam, inclusive, uma era. Mas vamos voltar para o eclipse de agora, porque o que a gente tem é o agora. E, inclusive, é com a energia do hoje, do agora, que a gente constrói o amanhã. Bom, esse eclipse acontece uma lua cheia, onde o Sol está num signo, que é Virgem, e a Lua está no signo oposto, que é Peixes. E aí, como eles estão em oposição, estão próximos aos nodos lunares, a posição deles fica como se a Terra ficasse bem no meio. E a sombra que a gente vê é a projeção da sombra da própria Terra. E este movimento acaba tendo um impacto direto nas nossas próprias sombras, naquilo que está, inclusive, escondido, sombra, porque não está na luz, não está revelado, não está visto, porque a gente também está falando aqui do signo de Peixes, que traz justamente o arquétipo do inconsciente, aquilo que ainda não veio para a superfície, aquilo que ainda não veio para o nosso consciente, aquilo que ainda não ganhou luz. Por isso que a gente fala que os eclipses trazem essa projeção de luz e sombra e trazem muitas revelações. E essas revelações agora vêm do nosso inconsciente, revelações da nossa alma, do nosso propósito, das coisas que a gente sabe dentro da gente, mas que muitas vezes estão ali escondidas, estão encapsuladas, elas podem começar a vir à tona, justamente para a gente construir esse novo momento, este novo movimento energético astrológico que o ano 1 vem trazer para a gente. Inclusive, desencapsular essas memórias. E esse ano 9 que a gente está aqui, daqui a alguns dias a gente vai ter o portal 999 e que somando também dá um número 9. Então, a gente está aqui sendo realmente convidado a finalizar padrões, a finalizar situações, a desencapsular essas situações, essas verdades ocultas dentro da gente e trazer elas para a luz, trazer elas para a consciência, trazer elas para fazerem parte, para serem integradas na nossa rotina, no nosso dia a dia, na nossa realidade, que é o que o signo de Virgem traz. Inclusive, pode ser que a gente espere aí por coisas impactantes, momentos, movimentos reveladores, mudanças drásticas, e pode ser, sim,
que a gente se veja diante delas, principalmente se os graus que esse eclipse está acontecendo pegam em pontos específicos do nosso mapa. Mas, a um nível geral, todo mundo vai sentir essa energia, porque esse eclipse acontece em algum grau dentro do seu mapa, e você tem esse grau dentro do seu mapa. Você tem, você faz parte desse todo, e você está dentro desse todo, então você também sente. Só que aqui, principalmente para a gente estar falando de um eclipse no eixo Virgem e Peixes, essas coisas acontecem na nossa rotina, que muitas vezes a gente considera até coisas banais, a gente não dá importância, a gente acha que é bobeira, a gente acha que é coisa da nossa cabeça. Só que este chamado já vem sendo feito há algum tempo. E quem tem olhos para ver, quem tem ouvidos para ouvir, já está vendo, já está ouvindo e já está agindo a partir desses chamados. E este chamado, o chamado no nosso inconsciente, vai falando cada vez mais alto, até que a gente possa não mais ignorá-lo. Tem uma frase de Jung que é maravilhosa, que eu acredito que sintetiza essa energia desse eclipse. E ela fala assim: enquanto a gente não tornar consciente o inconsciente, ele vai conduzir a nossa vida e a gente vai chamar isso de destino. Então, o que eu vejo aqui é que tomar consciência dessas revelações e a potência que esse eclipse carrega é justamente para a gente mudar o nosso destino, a gente mudar a direção da nossa vida. Se assim a gente fizer, se assim a gente quiser. Bom, esse eclipse ele vai acontecer aos 15 graus e 22 minutos, tanto do signo de Virgem quanto do signo de Peixes. É quando a Lua faz oposição exata, no mesmo grau que o Sol. Então, se você conhece o seu mapa e sabe onde está esse grau, você pode ir lá dar uma olhadinha. Veja se tem alguma casa que corta neste grau ou 1 a 2 graus deste ponto. A gente considera até uns 3 graus deste ponto. Se você tem planetas ali, se você tem asteroides, se você tem algum corpo celeste nesse ponto do seu mapa. Além disso, esse eclipse também envolve outras energias, que são os regentes. Como o Sol está no signo de Virgem, a gente vai buscar por quem é dono dessa casa, e é Mercúrio, e ele também está em Virgem. Ele foi para a casa dele para estar presente para este acontecimento. Já a Lua está no signo de Peixes, e quando a gente vai procurar pelo dono dessa casa, a gente encontra dois. Tem tanto Júpiter quanto Netuno. E Júpiter, que é o regente tradicional de Peixes, está aonde? Na casa da Lua. Então aqui a gente também está numa recepção mútua, tá? Ó, não faz muita bagunça aí na minha casa porque eu tô aqui na sua, tá? Quando a gente vai procurar por Netuno, ele está retrógrado no 1º grau de Áries. Então, de forma direta também, onde a gente tem peixes, onde a gente tem câncer e onde a gente tem áreas do nosso mapa, essas áreas também estão sendo impactadas pelo eclipse. E de forma indireta, a gente tem toda aquela conversa de retrogradação de Urano, Plutão e Netuno, que estão todos a 1 grau dos signos em movimento de retrogradação. Eles estão dando esse passo para trás justamente para trazer essas revelações, o que estava escondido, o que estava guardado. E como eu disse para vocês, eu fiz uma tiragem especial de tarô aqui para este eclipse. Eu tirei 4 cartas, que é uma leitura que me veio específica para esses momentos de eclipse. Inclusive, se você quiser fazer uma leitura particular para ver como essas energias vão chegar para você em específico, junto com o olhar sobre o seu mapa, me procura, porque aqui a gente sai dessa energia do coletivo e vai para a energia particular, vai para uma leitura personalizada. Mas aqui, de maneira coletiva, para essa egrégora que está aqui junto comigo, eu tirei uma carta para representar a energia que esse eclipse carrega, trouxe uma carta para ver o padrão que estava reverberando, uma carta para mostrar qual é o novo padrão e um conselho final. Então, uma carta para a gente olhar a energia, a potência que esse eclipse tem, antes, depois e um conselho, tá bem?
Vamos lá para essa leitura? Então, como energia do potencial desse eclipse, saiu aqui um rei de paus. E eu imediatamente associei com Netuno retrógrado em Áries, que é uma energia de fogo. É como se esse eclipse fosse o próprio Prometeu, o arquétipo do Prometeu, que foi roubar o fogo dos deuses para dar aos homens. É isso que esse Netuno, ó, até me arrepiei aqui, foi fazer retrogradando em Ares, resgatar o nosso fogo primordial, resgatar a nossa essência, resgatar aquilo que traz vida para gente. Quantas pessoas a gente não vê seguindo aí a sua rotina apagadas de vida, apenas sobrevivendo um dia após o outro, sem brilho no olho, sem vontade de viver, sem vontade de criar, sem vontade de exercer o papel de co-criadores que nós viemos aqui para exercer, simplesmente sendo fruto do entorno e não sendo um fruto para mudar o entorno. Esse rei está com essa tocha na mão, está com um leão ali como protetor dele, como guardião, resgatando o nosso poder pessoal, a nossa autoridade. O rei é alguém que já dominou um nível do fogo, e isso conversa muito com a carta que veio para antes, né, o antes do eclipse. Esse rei vem mostrar que a gente já masterizou um nível desse fogo, mas que tem outro nível. Sempre vai ter, não está acabado. E essa é a beleza de tudo isso. E a gente pode, inclusive, usar essa energia aqui para desapegar dessa falsa perfeição que a gente busca. Isso muito conversa com a energia de Virgem, ficar buscando estar perfeito para poder fazer. A perfeição é o acabado, é o finalizado, e nada aqui está finalizado. Assim que a gente termina um nível, tem o próximo nível, tem a próxima coisa que a gente vai querer. Se a gente está aí trabalhando essa energia da manifestação, a gente conquista aquilo que a gente queria, a gente vai querer mais e vai querer mais. É assim que o universo se expande. Então desapega do querer acabar, do querer aperfeiçoar sim, mas do querer o perfeito. Pega o fogo, pega aquilo que está na sua mão e faz com o que você tem, onde você está. É o único poder que a gente tem é sobre o agora. E daqui a pouco, o agora, o agora, o agora. Vai ser sempre o agora. Isso, inclusive, conversa com a carta que veio como conselho, mas a gente já vai falar dela. Essa energia do eclipse vem trazer esse fogo, entregar ele na nossa mão, para a gente assumir essas rédeas, para a gente integrar as partes, inclusive. Antes de vir fazer a leitura, eu sempre faço uma conexão, uma meditação e me vejo de trabalhar alguns aspectos meus. E, gente, foi incrível. Inclusive, recomendo fortemente que vocês façam uma meditação, uma conexão com essa energia do eclipse, principalmente no dia de hoje, mas se não der hoje, faz amanhã, mas conectado, chama essa energia. E dentro dessa experiência que eu fiz, inclusive usando uma ferramenta de atualização de memórias que eu uso em alguns dos meus atendimentos, quando ela se faz necessária, eu consegui integrar. Inclusive, é como se eles tivessem entregado para mim algumas peças, algumas partes, que inclusive se relacionam com outras vidas que eu tive acesso. Me entregaram uma parte, depois me entregaram outra, e quando eu fiz essa meditação no dia de hoje, essas partes se integraram. Elas fizeram sentido num contexto muito maior, num contexto de aprendizado, de contrastes. Eu pude ver o que eu vivi em uma vida e o que eu vivi em outra, e como aquelas experiências se integravam para um aprendizado muito maior. E eu não consigo, de verdade, eu estou até aqui, ó, arrepiada novamente, expressar em palavras a sensação que isso me trouxe. Então, eu vejo que o potencial desse eclipse é justamente trazer isso, de integrar muitas partes que parecem soltas, que parecem desconectas, mas que quando a gente vai juntando, vai colocando elas no lugar, vai integrando elas dentro da gente como experiência, a gente consegue ver uma figura maior, o que que aquelas peças do quebra-cabeça estavam mostrando. E é como eu disse, isso pode ser através de um movimento que seja grande, que seja impactante, como esse, por exemplo, que foi para mim, mas pode ser através de integrações de situações corriqueiras do nosso dia a dia. De repente, a gente compreender uma situação, uma repetição
de padrão que fica acontecendo com a gente finalmente ganha consciência do que está por trás daquilo, consegue encaixar, consegue fazer a integração, o entendimento, aquilo vem para a nossa consciência. E fica, inclusive, a sugestão, o direcionamento das coisas que emergirem, das coisas que vierem à consciência, vocês tratarem isso como peças importantes do seu quebra-cabeça. Porque se a gente ignora muitas dessas situações que chegam, e geralmente elas chegam com um desconforto, essas experiências que eu tive foram através de um grande desconforto que me levaram a esse entendimento, que me levaram a essa visão dessas situações, enfim, em outras vidas, mas geralmente é através do desconforto. Então, integra, guarda essa pecinha ali, ela é importante para você. Foi uma experiência que você viveu, que a sua alma viveu, e todas as experiências que a sua alma vive são importantes para a integralidade dela, para compor a sua alma. É nesse lugar que a gente vai guardar as experiências, não as mágoas, as culpas, o remorso, não. Isso aí é sujeira, a gente deixa do lado de fora. Dentro do nosso baú, do nosso tesouro, a gente guarda o aprendizado, a experiência. E aí sim a gente faz o tesouro, que é o tesouro que abastece esse reino desse rei de paus que apareceu aqui pra gente. E aí, como carta do padrão ressonante anterior, o padrão antes do eclipse, olha que bonito, veio a carta do Hierofante, trazendo justamente essa visão. Aqui ele vem subindo essa escada que conecta a gente com os céus, com as forças que regem a gente, com a luz que vem do alto, que ilumina a nossa caminhada. E aqui ele vem mostrar que a gente consegue avançar um degrau ou avançar alguns degraus nessa escada, que esses movimentos fazem parte da jornada, que cada movimento é importante e a gente está num ciclo de fechamento maior, que é o 999. Então, a gente tem a chance aqui de subir um nível, de ter experiências a partir de um ponto diferente. A gente está concluindo aprendizados, lições. Essa carta fala muito disso também. E é com esse olhar, ele está inclusive aqui, meditando no movimento de conexão que traz alegria para ele. Então, olhar para a nossa história, para os degraus que a gente já subiu, que a gente já percorreu, e integrar e agradecer por cada experiência, para que ela integre lá o nosso tesouro. E ela vai mostrar, inclusive, que a gente está conseguindo trazer luz sobre a nossa história, sobre a nossa jornada, sobre a nossa caminhada, trazer essa luz, esse fogo que ele está indo buscar lá e aplicar para olhar para a nossa vida, para agradecer pelo que já passou, para que a gente possa vivenciar experiências diferentes, para a gente possa vivenciar experiências de um novo nível, de um novo degrau, de um novo patamar. Em contrapartida, a carta que sai como um pós-eclipse, o que vem depois disso é uma carta que, inclusive, é uma sequência, né? A gente tem aqui o Hierofante como número 5 e a gente tem um 6, e é um 6 de espadas, que fala de partidas, da gente partir, da gente deixar este nível, da gente deixar este degrau, da gente deixar muitas coisas para trás. Então, esse eclipse vem como esse divisor de jornada. E ele vai convidar a gente a deixar algumas coisas para trás, para a gente levar na nossa bagagem só o nosso tesouro, só o que é importante, sem aquelas sujeiras que eu falei. Eu levo a experiência, eu não levo a culpa, eu não levo remorso, eu não levo a mágoa, que isso são interpretações equivocadas da minha experiência. Não, na minha mala eu levo apenas o essencial, o aprendizado, a essência. E aí isso não pesa. Esse jugo é leve, este fardo é suave. Eu vi, eu vivi, eu aprendi. É isso que eu levo. Afinal de contas, não é isso que a gente leva da nossa experiência? A nossa própria experiência? Nada além disso. E o que nos faz ficar presos muitas vezes é justamente esses outros pesos, esses adornos, essas coisas que a gente amarra ali, fica pendurado na nossa experiência. É isso que pesa, é isso que não deixa a gente continuar. É isso que não deixa a gente soltar, avançar. São às vezes amarras de situações não integradas, de interpretações equivocadas.
Então, essa carta e esse eclipse vem convidar a gente, sai, sai desse lugar que você inclusive não quer mais estar lá, você já está cansado de estar nesse lugar, nesses padrões, nessas repetições. Só que quando a gente não aceita o que foi, como foi, muitas vezes a gente não abre o espaço para o que é, para o que pode ser. Então, esse eclipse está convidando a gente para ir para novos lugares, novos ares, novas experiências. Está te convidando para embarcar. Só que se você carregar peso demais, olha esse barquinho aqui, ele não suporta, ele afunda. Então, para aceitar esse convite para o novo, a gente vai precisar deixar os pesos para trás. E como conselho para todo essa leitura, para esse momento, veio aqui nada mais e nada menos como o arcano 1 do tarô, que já é a reverberação do ano 1, já é a reverberação do novo, chamando a gente. Esse é o convite, é para esse lugar que a gente está indo depois dessa jornada dos 6 de espadas. É para um novo lugar, é para uma nova possibilidade. E você já tem tudo nas mãos para construir essa nova jornada, essa nova possibilidade. Inclusive, como a gente viu, que eu falei ali no comecinho, que as luas vão começar a mudar, a gente vai começar a ter luas cheias antes das luas novas. É aqui que eu vejo que muitas vezes a gente vai colher esses materiais, esses frutos, essas ferramentas vão ser entregues para a gente ao longo do processo, mas a gente precisa iniciar um movimento. Muitas vezes a gente precisa colocar o pé, e aí sim o caminho vai se fazer, e aí sim a energia vai começar a se movimentar e trazer as coisas para a gente. Faça o movimento a partir desse ponto de confiança de que a vida vai colocar o chão se você colocar o pé. E assim a gente vai desenhando um caminho novo, não percorrendo um caminho que já está pronto. Esse é um ano 1, uma carta de número 1, que pede que a gente desbrave, que a gente crie novos caminhos, que a gente crie novas possibilidades. É a carta do mago, ele é o próprio co-criador. É ele quem vai percorrer toda essa jornada dos arcanos maiores. É ele que vai assimilar as lições dos arquétipos que cada carta vem trazendo. Mas ele não está começando do zero aqui, não. Ele já vem, olha, como a carta do Hierophante mostra, ele já vem de uma jornada, ele já carrega experiências, ele já carrega aprendizados. E agora ele carrega também um novo nível de consciência, o nível de consciência do co-criador, de que ele não precisa ser fruto do meio, ele não precisa percorrer o caminho que já está pronto. Até porque aquele caminho provavelmente não vai levar ele para onde ele quer ir, para onde ele sabe que ele merece estar. Os caminhos prontos levam a gente por caminhos que outras pessoas desenharam, que outras pessoas percorreram. Aqueles caminhos são caminhos dessas outras pessoas, não que sejam ruins, não, não é isso, não é sobre isso. É simplesmente porque aqueles caminhos não são nossos. E quando a gente ganha esse nível de consciência de que nós somos co-criadores, nós temos a capacidade de, a partir da frequência que a gente sustenta, co-criar um novo caminho, aí é onde a magia acontece. Só que muitas vezes a gente desiste porque a gente não sustenta esse movimento. E aí vem a energia da terra, a sabedoria de virgem, ensinar a gente que a gente cuida da terra um pouquinho cada dia. E a própria terra faz esse movimento. A gente pode aprender muito observando a sabedoria da terra. Porque a gente não planta uma semente e no dia seguinte a gente colhe o fruto. Não, muitas vezes a gente não sabe nem se aquela semente germinou ou não. A gente fica um tempo ali no escuro, sem saber, sem ver, sem ter confirmação. Mas se a gente confia que se a gente plantou, aquilo vai brotar e a gente sustenta essa frequência, esse movimento, quando a gente sustenta por tempo suficiente e cada coisa tem o seu tempo, cada pessoa tem o seu tempo, mas quando a gente sustenta a frequência por tempo suficiente, ela brota. Não tem erro, é uma equação perfeita. Só que muitas vezes a gente adiciona a dúvida na equação. A gente tira a frequência da cocriação, a gente coloca a frequência da dúvida, da insegurança, do medo.
que são todas aquelas sujeiras que a gente limpou do nosso tesouro. Imagina se a Terra duvidasse, se a Terra não sustentasse o movimento de cocriação que ela produz. Ah, eu não sei se essa semente aqui vai dar, não. Será que ela vai dar? Será? E aí ela para. Imagina, nós não teríamos a cocriação da vida e a manutenção da vida. Então, a energia da Terra, nesse movimento de Virgem, vem ensinar que a gente faz um pouquinho cada dia. A gente planta, a gente cuida e a gente mantém, a gente sustenta, alimenta a frequência daquilo que a gente plantou um pouquinho cada dia. E aqui, de maneira prática, a gente pode pegar essa mesma analogia da semente. Imagina que a gente plantou um fruto, me vem aqui mexerica, adoro o cheiro da mexerica. Todo dia eu vou lá e eu me conecto com a mexerica, né? Com o fruto. Eu me conecto com o cheiro, com o gosto, até salivou aqui. Eu mantenho a frequência da própria mexerica, do próprio fruto, do resultado. Eu me vejo comendo aquela mexerica, eu me vejo sentindo o perfume delicioso daquela mexerica, mesmo que eu ainda não tenha aquela mexerica nas minhas mãos. Mas eu estou cocriando ela, então eu preciso sustentar. Essa mexerica vai vir a partir do meu plantio. E aqui onde vem também a mágica, a gente não faz nada sozinho. A gente pode plantar semente, regar, cuidar da terra, manter a frequência, mas tem a outra parte que a gente entrega, que é para a sabedoria da própria vida, é para o invisível, é para peixes. A gente faz o que cabe a nós fazer. A gente toma os passos, a gente faz o movimento, a gente toma a atitude, a ação, um pouquinho todos os dias, mas a gente esquece que tem uma parte oposta, a parte oculta, a parte do invisível, a sabedoria da própria terra, a sabedoria da própria semente, que sabe a hora certa de germinar, que sabe a hora certa de plantar, que sabe a hora certa de romper a terra. Então, faça a sua parte aqui e confia. Faça o que você pode com o que você tem em mãos hoje, amanhã, a mesma coisa. E depois, a mesma coisa. Mas tendo a certeza e a confiança de que a contraparte está fazendo o mesmo. Bom, é isso que eu tenho de leitura para o nosso eclipse. E eu desejo de alma, de coração, que a gente possa aproveitar a potência energética desses momentos que estão sendo únicos, que estão sendo especiais. E a gente possa aceitar esse convite que os astros estão fazendo para a gente, esse convite que os arcanos estão confirmando para a gente. E que a gente possa construir uma vida melhor para a gente, um mundo melhor para todo mundo, fazendo a parte que nos cabe, que é cuidar e regar do nosso próprio jardim, da nossa própria vida. Bom, se essa leitura ressoou com você, tocou você de alguma maneira, deixa o seu like aqui. Se a sua energia combina com a minha, lembre de se inscrever no meu canal para você ter acesso a mais leituras, a mais movimentos. Este canal também é uma semente sendo plantada, um movimento novo que eu estou cocriando. E os frutos que vêm dele, não sou só eu que vou colher, vocês também. É isso. Um beijo.